Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 2 da disciplina Custos, Processos e Operações Contábeis, nós continuaremos com a parte inicial aí de contabilidade, trazendo os conceitos de patrimônio, de ativo, de passivo e de situação líquida. Então, vamos lá. Então, pessoal, o patrimônio, ele é objeto da contabilidade, né? Ele é formado por um conjunto de bens, direitos e obrigações avaliado em moeda pertencente a uma pessoa. A representação gráfica do patrimônio na contabilidade, nós temos esse gráfico, que é chamado gráfico T, que é também chamado de razonete, que nós temos aqui patrimônio. Temos um D aqui, que significa o débito, do outro lado, o lado do crédito. Nós iremos trabalhar para vocês compreenderem como ocorre essa classificação. Esse tipo de lançamento que nós iremos fazer a título de uma linguagem contábil, é o lançamento contábil. O patrimônio, como nós já falamos, formado por bens, direitos e obrigações. Nesse slide, nós falaremos sobre os bens. Então, existe uma classificação, a doutrina classifica esses bens da seguinte forma: nós vamos ter bens numerários, que são os relacionados a disponibilidades financeiras, dinheiro da entidade. Então, como pode estar caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, que aquele recurso que está ali e a empresa pode obter de forma rápida. Bens de venda, então, destinado à comercialização da entidade. Exemplos: matérias-primas, mercadorias. Então, são os bens de vendas, o estoque, aquele material que a empresa tem na comercialização diária. Bens de renda são os bens que não são essenciais à manutenção da atividade da entidade. Então, tais como bens que podem gerar rendas, imóveis, né, para aluguel, ações em empresa, quando a empresa comprou ações, tem participações em outros tipos de empresa. Bens de uso são essenciais à manutenção das atividades da entidade. Então, os bens de uso, eles podem se dividir aí em bens tangíveis, que são os corpóreos, concretos e materiais, e os bens intangíveis, incorpóreos, abstratos e materiais. Exemplos: então, bens tangíveis são os veículos, aquele veículo de entrega, é um terreno onde está localizado o ponto comercial, são as mercadorias, são outros imóveis, os equipamentos, então são bens tangíveis. Os bens intangíveis, as marcas, patentes, programas, as softwares que a empresa tenha criado, todos esses bens formam a parte, né, do patrimônio da empresa. Continuando aí com a definição dessa parte do que compõe o patrimônio, então nós temos agora os direitos e as obrigações. Os direitos representam os valores a receber de terceiros, gerados por meio de operações da entidade. Então, é aquela venda que ocorreu e tem uma duplicata a receber. A empresa tem o direito a receber. Tem aquele adiantamento que foi feito ao fornecedor. A empresa pagou adiantado por um produto que o fornecedor ainda irá entregar. Então, direito. Impostos a recuperar. No caso, houve um pagamento a mais de ICMS, por exemplo. Então, agora a empresa no outro mês vai ter a recuperar. Ao invés de estar devolvendo aos cofres públicos, vai estar recuperando. Ou imposto de renda, que ocorre. Então, empréstimos a coligadas e a controladas, juros a receber. Então, tudo que a empresa tem a receber formam os direitos. As obrigações aí já representam as dívidas que a entidade contrata junto a terceiros. Então, essas obrigações são formadas por duplicatas a pagar, adiantamento de clientes. Aí, no caso aqui, a gente já tem o adiantamento de clientes, ocorre quando o cliente já pagou por aquele serviço ou pagou por aquele determinado produto e a empresa tem que entregar. Impostos a recolher, no caso, quando já tem que devolver aos cofres públicos, o ICMS, empréstimos a coligadas, empréstimos a pagar e juros a pagar. Então, todas as dívidas formam as obrigações. Balanço patrimonial. O grupo de contas. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, a gente está trazendo aqui o artigo 178 da Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações. Vocês podem buscar aí no Google, vocês vão encontrar essa lei, e ela, no caso, regulamenta toda a parte das sociedades por ações, mas vocês vão encontrar
capítulo mais à frente, que vou encontrar apenas a parte da contabilidade. Então, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos registrados nelas, nos seguintes grupos. Então, aqui que vocês devem observar muito bem com relação a essa ordem decrescente do grau de liquidez. Então, a gente tem o ativo circulante e o ativo não circulante. Então, o ativo circulante, essa ordem decrescente do grau de liquidez, então a gente tem do maior para maior, do maior para o menor, então a gente tem aqui, o que tem maior liquidez dentro do ativo circulante? Maior liquidez seria a conta caixa, a conta bancos, é o dinheiro ali em espécie, os bens ali numerados em espécie, então maior liquidez, por isso que no ativo a gente sempre começa com a conta caixa. O ativo não circulante, composto por um realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. No passivo, as contas serão classificadas nos segundos grupos: passivo circulante, passivo não circulante. E no patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesourarias e prejuízos acumulados. Nós iremos também ver com mais detalhe cada uma dessas contas em aulas posteriores. Balanço patrimonial. Então, aqui nós temos a estrutura que nós já falamos no slide anterior. Ativo circulante. A gente sempre fala aqui em grau, em ordem decrescente do grau de liquidez. Então, a gente tem aqui ativo circulante, maior liquidez, ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, cada um dos seus subgrupos do ativo não circulante. O passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. No passivo, agora a gente tem aqui, vai ser em ordem crescente do grau de exigibilidade, no caso, o que a empresa tem que pagar no mais curto prazo. Então, quando se tem aqui salários a pagar, por exemplo, a empresa tem que pagar todos os meses salários a pagar. São obrigações mensais, ou então fornecedores. Então, por isso que vem aqui dentro do passivo circulante. Então, são algo que tem o grau, é a ordem crescente do grau de liquidez, de exigibilidade. Então, a gente tem aqui o passivo não circulante, o patrimônio líquido com seus subgrupos, e aqui, segundo a Lei 6.404. Balanço patrimonial. Então, o balanço ela lembra uma balança. Imagina uma balança de dois pratos em equilíbrio. Então, para que isso aconteça, é preciso que cada um dos pratos contenha o mesmo peso. Assim, deve ser apresentado o balanço patrimonial em equilíbrio. Então, a gente tem aqui essa balança que representando o balanço patrimonial. De lado a gente tem um ativo, do outro lado nós temos o passivo, mais o PL. E eles têm que estar em equilíbrio para que venha a haver uma aplicação, que nós já falamos também em sala de aula, aplicação, do ativo a gente tem a aplicação de recursos, e no passivo PL são as origens dos recursos. Essas origens de recursos, elas devem ser iguais à aplicação. Então, para que o balanço reflita adequadamente a situação econômica e financeira da empresa, o total do lado do ativo tem que ser igual ao total do lado do passivo. Então, a gente vai ter agora falando sobre a situação líquida e a equação patrimonial. Na prática, entretanto, nem sempre a soma de bens e direitos tem o mesmo tamanho das obrigações. Então, assim, a diferença entre ativo, bens e direitos e passivo, obrigações, ela é denominada de situação líquida. Será colocada no gráfico sempre do lado do passivo, como se fosse um peso no prato da balança para manter o equilíbrio entre os dois lados. Então, a situação líquida ou patrimônio líquido, como a gente vem trazendo aqui, ele, no momento do balanço patrimonial da estrutura, essa situação líquida é sempre chamada de patrimônio líquido, então PL. Mas aqui, nos exemplos que nós vamos ter à frente, para entender a questão da situação líquida, nós iremos chamar esse PL, por enquanto, de situação líquida. Mas dentro da estrutura do balanço patrimonial, ela será sempre chamada de PL. É só mesmo uma convenção da nomenclatura. Então, a equação patrimonial ela é formada por ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Situação líquida, ativo maior que o passivo. Então, essa situação líquida aqui, ela pode se referir à situação líquida como situação líquida positiva, situação líquida ativa, situação líquida superavitária. Então, aqui, quando o ativo ele é maior do que o passivo, a gente tem aqui uma situação líquida positiva. Então, ativo vai ser igual ao passivo mais a situação líquida.
Vamos ter também a estrutura de passivo é igual a ativo menos situação líquida. Então, o ativo é maior que zero, o passivo ele é maior do que zero e a situação líquida é maior do que zero. Nós temos aqui ativo bens direitos maior que o passivo, situação líquida positiva. Aqui dentro desse balanço patrimonial, vocês vão encontrar a situação líquida, ela complementa o valor das obrigações em 50, para então equilibrar essa balança, fechar o total do ativo igual ao passivo. Situação líquida, ativo igual ao passivo. Então, maneiras ou formas de se referir a esta situação líquida nula, situação líquida inexistente. Então, a gente tem agora o ativo igual ao passivo. Então, aqui, ativo, bens e direitos igual ao passivo, situação líquida nula. Então, nós falamos aqui, no caso, quando todo o valor, a empresa, no caso, nós falamos em sala de aula esse exemplo, vocês vão se recordar agora, que acontece quando muitas vezes a empresa ela começa só com capital de terceiros, então a pessoa não tem recursos próprios, na situação líquida nula, então ela pega, compra mercadorias de fornecedores e vai revender. Depois que acontecer essa aplicação aqui, bens, direitos, então, depois que ela fizer essa revenda, é que ela vai começar a formar uma situação líquida positiva, vai começar a formar um patrimônio líquido. Então, a gente tem aqui a situação, começo de uma empresa apenas com recursos de terceiros. Então, a gente tem que o ativo é maior que zero e o passivo é maior do que zero. A situação líquida ativo igual ao passivo. Situação líquida ativo menor que passivo. Então, pode se referir a essa mesma forma de situação líquida negativa, situação líquida passiva e situação líquida deficitária. O passivo ou passivo a descoberto. Então, a gente tem agora que o ativo é igual a passivo menos a situação líquida. O passivo é igual a ativo mais a situação líquida. Então, ativo, ele é menor do que o passivo, que é igual à situação líquida negativa. Então, a gente vai ter aqui, nessa estrutura de balanço patrimonial, ativo, bens 90, direitos 60, completa 150. O passivo, as obrigações 170, só que a situação líquida, agora a gente está com a situação líquida a descoberta, então ela vem situação líquida negativa, para poder equilibrar o balanço patrimonial. Situações líquidas possíveis. A gente tem o ativo, aqui, menos o passivo, é o patrimônio líquido. Então, a situação normal. Ativo maior do que o passivo, a gente tem a situação líquida positiva. E o ativo menor que o passivo, situação líquida negativa. Ativo igual ao passivo, situação líquida nula. Então, pessoal, até a próxima aula. O conteúdo nós falaremos sobre as partidas dobradas. Se cuidem e bons estudos!